Com muita alegria, damos as boas-vindas a todos e a todas a essa sessão de apresentação de trabalhos da quinta Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, quinta MTEC, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Me chamo Luiz Henrique Lose, sou docente do IFAR Santo Ângelo e auxiliarei como mediador nesta sessão de trabalhos. Convidamos a todos e todas a acompanharem o vídeo de abertura da quinta MTEC, que compartilharemos nesse momento. Prezada comunidade acadêmica e prezada comunidade regional, estamos iniciando a quinta MTEC, quinta Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Eu sou o professor Luiz, presidente da comissão organizadora da quinta MTEC. Em nome da comissão, gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. Que todos aproveitem o evento, prestigiando os trabalhos que serão apresentados e também prestigiando a palestra. Informo que a programação do evento está disponível no site iffarroupilha.edu.br/mtec, onde também podem ser encontradas demais informações. Dessa forma, declaramos aberta a quinta MTEC. Que todos tenhamos um ótimo evento. Tendo por missão promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, atua na comunidade local e regional, oportunizando formação profissional, científica e tecnológica a centenas de jovens e adultos. O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação são os pilares sobre os quais constrói-se o trabalho, tendo como objetivo final proporcionar educação pública, gratuita e de qualidade a toda a comunidade. Como forma de integralização desses pilares, em 2017 foi criada a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a MTEC, um evento que se consolida a cada edição, com a participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação da comunidade local e regional. A MTEC tem por objetivo geral oportunizar o compartilhamento de trabalhos, estudos e projetos nos campos do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, elaborados por estudantes e pesquisadores do Instituto Federal Farroupilha e das instituições de ensino da comunidade local e regional, na forma de exposição, apresentação e discussão. Por meio da MTEC, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, incentiva a formação de jovens pesquisadores, possibilita a articulação entre ciência, trabalho e cultura, promove a iniciativa, a criatividade e a descoberta, estimula o interesse nas áreas técnicas e humanísticas, promove o desenvolvimento da comunicação escrita e verbal pelos estudantes, possibilita o contato com diversas áreas do conhecimento e instituições de ensino, promove o intercâmbio de conhecimento e experiências, contribui para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico da região. A Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a MTEC, já é um evento consolidado, tendo em cada um e cada uma dos participantes do evento, em todas as suas edições, a base da sua consolidação, do seu sucesso. E é por isso que o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo e a comissão organizadora da MTEC agradecem a você,
estudante, educador, pesquisador, extensionista e a toda a comunidade regional por acreditarem na tecnologia, na educação e na ciência. Sucesso a todos e todas e uma ótima amostra de tecnologia, educação e ciência do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Assim, damos início às apresentações dos trabalhos da área temática Recursos Naturais, onde cada apresentador terá de 5 a 10 minutos para explanar sobre seu trabalho. Depois de realizadas todas as apresentações, abriremos para discussão na forma de mesa redonda, onde os avaliadores, mediadores, orientadores e participantes, que assim desejarem, poderão se manifestar através de questionamentos e colocações. Importante salientar que o trabalho mais bem avaliado será certificado como trabalho de destaque em sua respectiva área temática. Para tanto, contamos com a participação de uma banca de avaliadores que participarão das atividades desta sessão, sendo que cada trabalho será avaliado por um dos membros da banca, que não tenha envolvimento com o trabalho apresentado. Iniciaremos as apresentações de trabalhos com o trabalho intitulado Horta Comunitária, Sustentabilidade e Inclusão Social. Apresentador, Joana Bandeira Lessina. Então, passamos a palavra para você, Joana. Ok, obrigada. Eu vou apresentar. Todos vendo? Sim. Obrigada. Bom, eu vou apresentar o nosso projeto da Horta Comunitária Sustentabilidade e Inclusão Social. O nosso projeto tem como objetivo promover a inclusão social dos imigrantes haitianos participantes, proporcionar alimentos diversificados, conhecer novas plantas, também incentivar a alimentação mais saudável e diversificada, além da troca de conhecimento entre todos os participantes. Os encontros na horta são feitos todos os sábados, onde nós fazemos o manejo da horta, plantio das mudas, de sementes, vemos se tem pragas ou alguma doença, se tiver, fazemos o controle. A rega também das plantas. Também temos as oficinas, a oficina das punks, onde foram ensinadas novas receitas, formas de preparo das plantas não convencionais e alimentícias, que a maioria são plantas que nascem espontaneamente, né? Mas muitas pessoas não conhecem ou não têm o hábito de se alimentar delas, de prepará-las. Também a produção de pli, a oficina de picles, que aprendemos a fazer as conservas com cebola, cenoura, pimentão, muitas coisas que colhemos na horta. Também aprendemos sobre o melhor aproveitamento dos alimentos
para ver o mínimo de desperdício, aprender a utilizar as folhas de cenoura, beterraba, ora pronobis, outras formas de preparar receitas com essas outras partes da planta. A produção de sabão, artesanato de sabão, com óleo de cozinha, que muitas vezes é descartado incorretamente. E daí, em vez disso, podemos fazer sabão para uso pessoal ou vender. Aqui tem os manejos da horta, manejo dos tomateiros para colocar as estacas para deixá-los para não caírem, aplicação de biofortificantes para repelir os insetos, semeadura e plantio das plantas, capina em volta dos canteiros das plantas, a rega das mudinhas se necessário, controle de fungos e doenças ocasionais. Aqui tem algumas colheitas que foram já feitas: beterraba, cenoura, abobrinha, alface. Também colhemos pimenta já, pimentão. Agora temos brócolis, também ora pronobis, entre chás e vários temperinhos. Bom, os resultados do nosso projeto: temos a reciclagem de resíduos orgânicos, que produção do adubo para a produção de novos alimentos e hortaliças e chás, temperos, além de trazer novas plantas, conhecer novas plantas alimentícias, incorporar mais diversidade, trazer uma alimentação mais saudável para todos. Também a interação entre todos os participantes, a troca de conhecimento, onde nós aprendemos muito um com os outros. Além disso, a horta também tem um efeito terapêutico, né? Ajuda a saúde mental, ainda mais nesses tempos de pandemia, com tantas notícias negativas e mortes. Cuidar de uma plantinha, vê-la crescer, ajuda a trazer um certo otimismo. Bom, obrigada a todos. Se tiverem perguntas. Agradecemos a apresentação, Joana. Lembrando que as perguntas ficarão lá para o final, no nosso momento de mesa redonda. Verdade. Então, agradecemos a apresentação, Joana, e passamos para o próximo trabalho a ser apresentado. Manejo agroecológico na horta comunitária e sustentabilidade ambiental. Apresentador Leonardo Cunha dos Santos. Vou apresentar agora. Tá todo mundo vendo? Sim. Bom, no nosso projeto, nós fazemos o controle biológico nos canteiros. Também fazemos uso da compostagem para adubação. A gente usa os
extratos fermentados ou biofortificantes. Não utilizamos nada químico. Bom, os biofortificantes auxiliam como fungicidas e inseticidas. Também usamos extratos que ajudam na cicatrização de plantas, como o confrei. O extrato de cavalinha, que é repelente e potente fungicida preventivo, e também ajuda no crescimento das folhas das plantas. Temos também o extrato de urtiga, favorecendo a germinação das sementes e o reforço à imunidade das plantas, e é repelente de insetos. Extrato de samambaia. Que ajuda também como repelente, se eu não me engano. E também, com o uso desses extratos fortificantes, os haitianos também demonstram grande interesse. Já ensinamos alguns a aplicar, eles também aplicam, fazem também o manejo junto conosco. Ensinamos também como plantar, a adubar a terra, a capinar, deixar a terra fofinha. Sempre fazendo uso de recursos naturais, recursos renováveis, que é o intuito do projeto, né? Ser sustentável. Já fizemos diversas colheitas. E também consumimos na própria horta algumas refeições feitas com os próprios alimentos colhidos. É importante projetos sustentáveis para estimular pessoas a utilizarem espaços vazios nos seus bairros ou comunidades para promover alimentos bons, saudáveis e sem uso de produtos químicos, fertilizantes. Assim, a gente pode aumentar o número de hortas comunitárias em Santo Ângelo ou em algumas outras regiões, com um aumento de visibilidade. A agregação de conhecimento, as próprias pessoas podem aprender e contribuir espalhando para os familiares ou amigos. Fazendo também o consumo consciente da água, que nos tempos atuais a gente vê nos telejornais que os nossos recursos hídricos estão baixos, né? Então, o uso consciente é necessário. Eu também organizei um informe da ONU a respeito da questão alimentar. A FAO, o órgão da ONU que trata da questão alimentar, informa que em 2011, 25% das nossas terras agricultáveis do mundo estão totalmente degradadas por conta do modelo de agricultura da Revolução Verde, que não trabalha nos processos de aportar nutrientes à terra, pois tem caráter de nutrição das plantas, e com isso degradando as terras. Fato preocupante que esse atual modelo de agricultura, em 50 anos, nós podemos ficar sem as nossas terras férteis. E como exemplo, nós podemos tomar as civilizações do passado, em algumas regiões do planeta, que por causa da agricultura acabaram sucumbindo por conta da agricultura agressiva ao meio ambiente. Hoje, as terras se encontram em estado de desertificação, quando o solo vira literalmente terra, sem nada, impossível de ser utilizado para plantio. Temos que buscar aderir novas práticas de cultura, de agrícolas, né, sustentáveis, para evitar a degradação do nosso solo. Porque ele é fundamental e é a base de tudo para a nossa existência aqui na Terra, pois é graças a ele que temos a bênção de ter alimento. A agroecologia é um caminho, pois por meio delas podemos obter produtos de boa qualidade, livre de resíduos químicos, ou seja, sem fertilizantes sintéticos solúveis e agrotóxicos, contribuindo para a segurança alimentar das pessoas, e com a conservação e melhoria ambiental, com o uso responsável do solo.
Bom, não só a agroecologia, temos muitas maneiras de praticar a agricultura de forma sustentável e preservar o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Também temos a agricultura regenerativa, de forma resumida, as práticas agrícolas naturais e orgânicas projetadas para reverter danos causados pela monocultura, que com essa ideia, o solo restaurado e sadio tem a capacidade única de puxar do ar e reter grandes quantidades de dióxido de carbono, metano e outros gases que estão aquecendo o planeta. E com as consequências dessa agricultura são também que influenciam nas mudanças climáticas. Todos nós vivenciamos essas consequências com as queimadas ou perda de hectares inteiros de matas, com a nossa ação irresponsável no planeta. Também estima-se que pela agroindústria também ela libere 25% das emissões de gases de efeito estufa e por 70% de uso da água potável. 80% do carbono do solo em áreas fortemente cultivadas já foi perdido devido ao arado destrutivo, excesso de pastagem e o uso de fertilizantes e pesticidas químicos. Essa prática estaria ligada a problemas ambientais, diminuição de suprimento de água e poluição. A prática dessa alternativa refletiria em produção de alimentos saudáveis, preservação de substâncias de subsistência de fazendeiros, pescadores e pecuaristas, usando em vez de fontes fósseis para a produção agrícola o uso de recursos renováveis biológicos e a conservação do nosso solo, e ajudando a retirar carbono da atmosfera, assim reduzindo as mudanças climáticas, pois o solo retém grande quantidade de carbono e grande quantidade de carbono. Bom, nós usamos folhas que a gente junta para cobrir as plantas. Folhas, cascas de arroz, gramas, tronco e folhas de bananeira, entre outros. Bom, já tivemos 2 oficinas a respeito da fabricação de biofortificantes ou extratos fermentados. Bom, com o uso do Confrei e da cavalinha, a gente consegue combater os fungos no feijão andu e também ajuda enormemente no crescimento das folhas. A gente usa também algumas plantas que espantam alguns tipos de insetos que atacam a horta. Como na imagem 24 ali, a flor laranjinha. Bom, aqui é uma colheita que nós fizemos com pepinos, tomates. Aqui uma foto de todos nós reunidos. Bom, com o nosso projeto, muitos haitianos começaram a aderir ao consumo de alimentos que antes eles não comiam. Eles também tiveram um grande amor à horta. Eles vão para a horta e eles querem mexer com a terra. Eles demonstram, eles amam aquele lugar. E é muito gratificante para nós, porque a gente insistiu, a gente deu essa ideia, eles aderiram, começaram a consumir alimentos mais saudáveis e também para os seus filhos, que muitos têm filhos, né? Bom, com esse tipo de iniciativa, a gente pode mudar um pouco o planeta, né? E como o nosso projeto, muitos visitantes vão nos ver, então eu creio que eles devem ajudar pela voz, né? Ajudando a compartilhar e talvez, possivelmente, ajudando a mais projetos desse porte, dessa iniciativa a surgirem. O meu trabalho foi esse, e obrigado pela atenção. Obrigado, Leonardo.
pela apresentação. E passamos então para o próximo trabalho a ser apresentado. Lembrando também, pessoal, que foi colocado ali no chat uma lista de presenças, né, para quem quer depois certificados, né, então é obrigatório se inscrever ali nessa lista de presenças para então ter o certificado depois do evento, tá bem? Bom, então passamos para a apresentação do trabalho intitulado Óleos Essenciais Obtidos de Espécies Arbóreas Nativas do Rio Grande do Sul. Apresentador, Jonathan Ariel Rodrigues Camargo. Vou apresentar a tela que daí eu já começo. Tá compartilhando? Sim. Bom dia, eu me chamo Jonathan, sou estudante do curso técnico em administração no Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo, e vou apresentar o trabalho intitulado Óleos Essenciais Obtidos de Espécies Arbóreas Nativas do Rio Grande do Sul, desenvolvido juntamente da Camila e da Kailane, e orientados pela professora doutora Ângela Pavlovski. Eu sou branco, estou vestindo uma regata preta e em cima dela uma camisa xadrez vermelha. E também já gostaria de pedir desde já desculpas por qualquer barulho ou interferência que possa ocorrer durante minha apresentação. Segundo Micoles e Nair, os sistemas agroflorestais são sistemas produtivos, em que árvores nativas ou exóticas são intencionalmente dispostas na mesma unidade de manejo de culturas agrícolas e ou animais, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido, de onde podem ser obtidos diversos produtos florestais madeireiros e não madeireiros. E dentre os produtos florestais não madeireiros, os óleos essenciais, compostos voláteis derivados do metabolismo secundário vegetal e caracterizados por um forte aroma, possuindo diversos usos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico em relação aos óleos essenciais de espécies arbóreas nativas do Rio Grande do Sul. Levantamento bibliográfico esse que foi feito a partir de uma lista com 62 espécies arbóreas atualmente comercializadas em viveiros da região noroeste do estado. E a pesquisa bibliográfica ela foi feita a partir de artigos científicos presentes nas plataformas digitais, periódicos CAPES e Google Acadêmico. E como único critério de inclusão, foi definido que os artigos deveriam apresentar a composição química dos óleos essenciais. E quando encontrar diversos estudos sobre a composição química de algum óleo essencial de alguma espécie, limitou-se a citar apenas 10 referências por espécie. E o ano de publicação do artigo não foi considerado como critério de inclusão, e muito menos de exclusão. E após o levantamento bibliográfico, foi elaborada uma planilha, contendo o nome científico, o nome popular, a família botânica, a parte da planta utilizada, o método de extração, o rendimento e os principais compostos majoritários do óleo essencial. Além de também terem sido tabulados os países e regiões, as espécies com os maiores números de artigos publicados, principais métodos de extração e a parte da planta mais utilizada na extração dos óleos essenciais. Dessas 62 espécies arbóreas, foram encontradas publicações para apenas 30 delas. E os dados obtidos a partir do levantamento foram publicados como um capítulo no livro Produtos Florestais Não Madeireiros, Tecnologia, Mercado, Pesquisas e Atualidades. E um pequeno trecho da tabela é apresentado na tabela 1, pois a tabela completa ela possui 104 referências. E por se tratar da flora nativa do Brasil, grande parte das publicações são brasileiras, principalmente da região sul. Porém, também foram encontrados estudos em outros países, como, por exemplo, o Egito e a Tunísia, o que demonstra
Jonathan, travou um pouco tua conexão. Vamos aguardar um minutinho aí enquanto... Tá voltando aí. Oi, acabei caindo. E daí o computador acabou desligando, daí eu não consigo mais compartilhar a tela. Poderia compartilhar para mim? Eu vou... Tá, nós temos aqui o... Tu enviou o trabalho por e-mail? Por e-mail. Tá, então eu vou tentar compartilhar. Deixa eu buscar aqui. Estão vendo, pessoal, da importância de mandar os slides antes? Eu vou apresentar aqui para o Jonathan e ele vai fazendo sua apresentação. Tá? Só um pouquinho, tem que tentar outra forma. Daí fazer desde o começo ou continuar da parte que parou? Pode continuar de onde parou, mas eu só não encontro aqui como apresentar. Clica com o botão direito, professor Luiz, em cima da apresentação, para tela cheia. Muito obrigado, professor. Positivo. Vamos passar aqui para aqui nesse slide que parou, né? Então pode... espera aí. Foi nesse ali, Jonathan? Foi... Nesse, né? dá para voltar antes. Dá para voltar no de antes. Tá, muito bem. Pode continuar. E por se tratar da flora nativa do Brasil, grande parte das publicações são brasileiras, principalmente da região sul. Ok? Porém, também foram encontrados estudos em outros países, como, por exemplo, o Egito e a Tunísia, o que demonstra um interesse na biodiversidade brasileira. Ok? Além de também ter sido observado que a maioria dos artigos publicados eles se referem aos óleos essenciais pertencentes às famílias botânicas Anacardiaceae e Myrtaceae. E as espécies com os maiores números de artigos consultados sobre seus óleos essenciais foram a Esquinus mole, com 9 artigos consultados, seguido da Esquinus terebintifolius e Nectandra megapotamica, ambas com 8 artigos consultados. Ok. E o principal método de extração utilizado nas pesquisas foi a hidrodestilação, seguido do arraste a vapor e o fluido supercrítico. Já a parte da planta mais utilizada nas pesquisas foi as folhas, seguida dos frutos, das flores, dos ramos e das sementes. Ok. Já as espécies com os maiores rendimentos na extração do óleo essencial foram as espécies Esquinus terebintifolius, a aroeira vermelha com 6,54% de rendimento, seguido da Esquinus mole, a aroeira salso, com 4,13% de rendimento, e a Campomanasia xanthocarpa, a guavirova, com 3,9% de rendimento,
todos extraídos dos frutos das arbóreas. Okay. E a partir da realização do levantamento bibliográfico, concluiu-se que as espécies Esquinus trebintifolius, Esquinus mole e Campo maneiro, além de também ter sido observado o quão escassos são os estudos em relação à extração dos óleos essenciais das arbóreas nativas do Rio Grande do Sul, já que foram encontrados estudos para apenas 48% destas. Portanto, essa pesquisa bibliográfica, ela contribui como um levantamento de dados inicial que permitirá focar no desenvolvimento de novas pesquisas científicas de caráter prático, avaliando-se a produção e o rendimento de óleos essenciais das espécies que ainda não foram estudadas. Okay. Além de também mostrar que os sistemas agroforestais possuem diversos benefícios na preservação de ecossistemas, contribuindo com o aumento da diversidade de espécies, na conservação do solo e de recursos naturais, além de também contribuir na diversificação da produção, possibilitando uma alternativa de renda ao produtor. E também que mostra que os sistemas agroforestais também podem servir na produção de óleos essenciais, e que a pesquisa científica é um aliado nesse processo, contribuindo no desenvolvimento das cadeias produtivas locais. Ok. Aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas nos slides. Ok. Ok, de novo. E muito obrigado pela atenção de todos e principalmente pela oportunidade que o Instituto Federal nos dá nesse momento. Muitíssimo obrigado. Agradecemos, então, ao Jonathan. E passamos para a próxima apresentação. A próxima apresentação será referente ao trabalho Sistema Agroecológico de Produção de Hortaliças, Projeto Biodiversidade e Alimentação. Apresentadora, Érica Malaquias Renner. Bom dia, vou apresentar agora. Estão todos vendo? Sim. Obrigada. Bom dia, meu nome é Érica. Eu sou estudante do curso técnico em agricultura e faço parte do projeto Biodiversidade e Alimentação. Vou apresentar o trabalho Sistema Agroecológico de Produção de Hortaliças. E junto comigo nesse projeto está a docente Elaine Vione, que é a nossa orientadora do projeto, técnico em laboratório, Ana Paula de Souza Mambre, e os técnicos em agropecuária, Ivan Jackson Preus e Valdeir Pilan Jacques. Sobre a introdução. No município de Santo Ângelo, uma parte significativa das famílias estão em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia do Covid-19, onde vivenciaram a erosão de seus recursos e encontram-se em insegurança alimentar. Sobre o objetivo do projeto. O objetivo do projeto, parte dele visa a produção de hortaliças agroecológicas na horta do campus do Instituto Federal, para doação às entidades municipais que atendem beneficiários de programas sociais e grupos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Sobre os materiais e métodos utilizados. A produção de hortaliças foi conduzida no setor de horticultura do Instituto Federal Farroupilha. Na implantação da horta no campus foram produzidas mudas de diversas espécies, dentre elas alface, cebola, abóbora de tronco e abóbora italiana, feijão de vagem, pepino, tomate, couve chinesa, couve brócolis, couve-folha, repolho e beterraba. Como a gente pode ver nas imagens ao lado, onde temos o exemplo de uma bandeja de
beterraba e outra que está sendo feita de alface 4 estações. E as que não são possíveis de serem transplantadas, como rúcula, rabanete e cenoura, realizou-se a semeadura direta. Aqui estão alguns exemplos da horta no campus. Na segunda imagem, nós estamos plantando as mudas de alface. E aqui estão alguns exemplos da preparação dos canteiros. Sobre as práticas agroecológicas realizadas. Para a condução das diferentes espécies no canteiro, utilizaram práticas agroecológicas tais como consorciação de culturas. No mesmo canteiro tem mais de uma cultura. A rotação de culturas, onde nunca é usada a mesma cultura por 2 vezes seguidas no mesmo canteiro, e o controle de patógenos, óleo de nim, aradisactina, Bacillus thuringiensis, semente de gergelim para o controle de formigas. O óleo de nim, ele é um bioinseticida que serve para o controle de lagarta e pulgão, e o bacillus serve para o controle de lagartas. Plantas repelentes e aromáticas intercaladas nos canteiros e biofertilizante foliar. Para o fornecimento de nutrientes às plantas, adubo orgânico, cama de aviário e composto, que é produzido na horta. Sobre o manejo de solo e tratos culturais. Na produção do solo, cobertura morta com palhada, rotação de culturas, possibilitando assim uma produção com manutenção e melhoria das propriedades do solo. Foram realizados o preparo de canteiros, manejo e condução das hortaliças a partir do transplante ou semeadura com irrigação por aspersão e gotejamento. Raleio nas culturas implantadas diretamente sobre o solo, retirada de plantas espontâneas e monitoramento de pragas e doenças. Aqui a gente tem alguns exemplos da palhada nos canteiros e as plantas de cobertura de inverno, que na foto são representadas aveia, ervilhaca e nabo. E nessa foto tem uns exemplos da irrigação por fita de gotejamento, e na segunda a consorciação de plantas. São usadas também plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks e condimentares. Peixinho da horta, ora pronobis, almeirão roxo e alecrim são algumas que nós possuímos lá na horta. Sobre colheitas e doações das hortaliças. As plantas, de acordo com seu ciclo, foram colhidas e destinadas às entidades do município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. 162 pés de alface, 38 cabeças de repolho e 3 inflorescências de brócolis foram doadas para a Pastoral da Criança, Anjo da Guarda, que que ajuda famílias, e também foi para outros lugares como indígenas, hortaliças e hortas da Escola Brochado e para o Banco de Alimentos. Até o momento, mais produtos foram colhidos e doados, beterrabas, couve de folha, e segue a produção. Aqui tem 4 exemplos de doações que foram feitas, dentre elas estão as doações para os indígenas, para o Banco de Alimentos, para a Pastoral da Criança. Conclusão. O IFAR, por esta ação de extensão, está auxiliando a comunidade, oportunizando que as famílias beneficiadas tenham acesso a vegetais frescos e uma alimentação mais diversificada, minimizando a insegurança alimentar dos que se encontram vulneráveis nesse momento pandêmico. Muito obrigada pela atenção e desculpe o inconveniente de não ligar a câmera. Obrigado, Érica. Agradecemos a você.
E passamos então para o próximo trabalho a ser apresentado. Biodiversidade e alimentação, produção de mudas de hortaliças para hortas comunitárias e famílias em situação de vulnerabilidade. Apresentador, Renan Prestes Calduro. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Está aparecendo tudo certinho? Sim, só pode colocar no modo da apresentação. Aham. Isso. Então, primeiramente, bom dia a todos os colegas que estão vendo presenciar a nossa apresentação, todos os professores e todos os coordenadores também destes projetos. Eu me chamo Renan Prestes Calduro e faço parte do projeto Biodiversidade e Alimentação, produção de mudas de hortaliças para hortas comunitárias e famílias em situação de vulnerabilidade. Os meus colegas que participam também deste projeto, entre eles estão a Érica, a Ana Paula, Valdeir Jacques e o Ivan Jacques Preus. E dessas pessoas também está a nossa coordenadora, Elaine Vione, que é a nossa coordenadora do nosso projeto. Bem, antes de iniciar, vou dar uma breve introdução do que se trata o nosso projeto, né? Todos nós sabemos que a crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 acabou atingindo muitas famílias, né? Não só nós, com a nossa saúde, né, com a doença, mas também atingiu essas famílias com a perda dos seus empregos, e perdendo os seus empregos também acabaram perdendo a renda. E isso acabou contribuindo muito para o aumento da fome dessas famílias e também das desigualdades sociais entre elas. Então, o objetivo nosso é produzir alimentos para essas comunidades carentes, tanto alimentos quanto mudas, para que elas possam produzir o seu próprio alimento. E, além disso, incentivar essas pessoas a produzirem, né? Não só, por exemplo, integrar para elas bandejas de hortaliças e verduras e só deixá-la com elas, mas também dar um apoio para elas, incentivar, e também passar um pouco de conhecimento, do nosso conhecimento para elas, de como elas podem produzir isso, mesmo em espaços reduzidos. As pessoas mais pobres e mais carentes moram em casas pequenas, não têm um terreno adequado ou não têm um pedacinho de terra para produzir, né, para plantar. A gente passa para elas um pouco de conhecimento, como elas podem produzir, mesmo sem tendo esse espaço, para que elas não fiquem desmotivadas e desistam de produzir. Então, entrando um pouco dentro do nosso projeto, né, o material e os métodos, né, métodos onde a gente produz. A produção de mudas são feitas em bandejas, como a gente pode ver na segunda foto do slide, e as bandejas são armazenadas dentro de uma estufa, que nos ajuda muito, porque a estufa ela funciona como uma casa fechada para essas plantas, o que previne a entrada de patógenos, de doenças, de insetos, ou de qualquer outro tipo de agrotóxicos que vem pelo ar, né? A gente sabe que muitas das lavouras próximas usam agrotóxicos, o que ajuda a manter a nossa produção totalmente orgânica como ela é. Preparação das nossas mudas. As mudas são preparadas dentro da estufa com a terra vegetal que a gente usa, é comercial, né? A gente umedece ela com água até ficar num ponto bom para as sementes germinarem da melhor forma possível. Preenche com essa terra as bandejas e depois insere as sementes, tapando, né, as sementes, e depois a gente bota nessas plataformas de ferro que ficam dentro da estufa para que elas possam germinar e a gente possa ter a nossa produção. Aqui a gente tem algumas fotos já das bandejas prontas, né, para doação ou para a implantação da nossa horta. Então, entrando na parte das doações dessas mudas.
Aqui eu vou falar alguns lugares que a gente fez essa doação e também vou dar algumas quantidades, né, que foram doados para esse lugar. Uma dessas doações foram para projetos da horta comunitária, acolhimento da integração com os imigrantes haitianos, com muita segurança alimentar e também nutricional. Anteriormente, antes da gente começar valendo o nosso projeto, vamos dizer assim, foram doadas algumas mudas, mas infelizmente a gente não consegue ter a quantidade exata. Mas recentemente a gente doou 25 mudas de beterraba para essa horta comunitária dos imigrantes haitianos, 10 mudas de couve e brócolis e 130 mudas de alface. Também outro lugar que a gente doou foi a Horta Alices, que foram também doadas algumas mudas anteriormente, mas recentemente também foram doadas 25 mudas de tomate, 80 mudas de alface, e há poucos dias também a gente fez uma doação para a aldeia indígena, que fica localizada no Rincão da Buriti, aqui em Mesmo Santo Ângelo. Lá a gente doou 200 mudas de alface, 90 mudas de beterraba e 22 mudas de abobrinha italiana. Manejo. Nossa irrigação dentro da estufa é feita por a irrigação de aspersão, que é, como a gente pode ver nessas fotos, né, é o famoso chuveirinho, que espalha a água, gotículas de água em todas as bandejas e ajuda a umedecer as plantas. Aplicação de biofertilizantes totalmente natural, que é um biofertilizante foliar, que a gente aplica nas folhas das plantas. E também a gente faz o monitoramento de patógenos, que são doenças e insetos, para que não haja nenhuma contaminação dentro da nossa estufa, o que pode prejudicar a nossa produção. Aqui são algumas fotos que eu falei que foram anteriormente, que a gente não tem os números, que é o nosso colega Ivan. Na primeira foto tem ele fazendo a entrega das mudas para o projeto dos imigrantes haitianos, e na segunda foto é ele fazendo a entrega das mudas para o projeto da Horta Alices. Então, mudas para a implantação da nossa horta. Além de doação, a gente também produz a nossa horta lá no IFAR, né? Aqui a gente pode ver algumas fotos, né, da implantação de um dos nossos canteiros, onde a gente plantou alface e repolho, e também uma outra foto da nossa mudinha pronta para ser plantada. Aqui também estão algumas fotos de mim e da Érica, que são os dois alunos, né, bolsistas que fizemos parte desse projeto, também implantando um dos nossos canteiros, dessa vez com tomate. Também outras fotos, dessa vez das plantas já crescidas e praticamente prontas para o consumo, para serem colhidas e doadas também. Então, as conclusões do nosso projeto, né? Dentro dos objetivos, a gente tenta contribuir com essas mudas para a implantação dessas pequenas hortas comunitárias, incentivar as pessoas a produzir o seu próprio alimento, como já foi dito, e também tentar melhorar uma diversificação desses alimentos, não ficar só em salada e temperinho verde, só em alface. Muitas vezes as pessoas acabam não evoluindo e tentando cultivar outras verduras para não ficar sempre na mesma, né? A gente também tenta fazer isso. A gente produz a nossa horta no IFAR, que também é tudo para as doações para essas famílias, além das nossas mudas. E falando um pouco de mim agora, como eu sou um estudante também do IFAR, e faço técnico em agricultura, em função da pandemia eu não tive aula prática, só em casa, né, só teórica, e esse projeto me proporcionou e me proporciona também ainda, né, botar em prática esses conhecimentos que eu adquiri até agora, na horta e também na produção de mudas, para que eu consiga não só aprender no teórico, mas também na prática. E também nos dá uma alegria muito grande a gente poder ajudar essas comunidades, ajudar essas famílias de forma colaborativa e solidária, que a gente vê a felicidade no rosto delas de conseguirem um alimento, né? E também terem o que produzir nas suas casas. Então era isso, agradeço pela atenção de todos. E quando chegar o momento das perguntas, queria dizer que estou à disposição para
para esclarecê-las. Obrigado. Obrigado, Renan. Agradecemos e passamos para o próximo trabalho, né, a ser apresentado, intitulado Resposta Produtiva de Híbridos de Milho de Diferentes Ciclos em Diferentes Épocas de Semeadura. Apresentador Gabriel Brito Santos. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui. Bom, o trabalho é a resposta produtiva de híbridos de milho de diferentes ciclos em diferentes épocas de semeadura. Contou com a presença minha, Gabriel, o Pedro Henrique Bagatini, o João Gabriel Dani Belencher, o João Pedro Rodrigues, o Rafaela Busato e o professor docente Luiz Henrique Luz. Bom, o milho é a segunda cultura de grãos mais cultivada. Oi. Desculpa te interromper, mas eu acho que tu compartilhou uma guia ou alguma coisa diferente. Tem que compartilhar a tela inteira, que daí tu consegue apresentar. Tá apresentando agora? Sim, agora é só colocar no modo apresentação. Certo. Foi? Sim. Bom, isso aqui eu já tinha falado, mas... Então, o milho é a segunda cultura de grãos mais cultivada no país, sendo empregada tanto na alimentação animal, na humana e muito também na indústria. Um dos principais desafios dos produtores é aliar o ambiente com a melhor resposta produtiva dos cultivares, de modo que o produtor veja todos os benefícios do cultivo. Nesse projeto, a gente teve o objetivo, a finalidade assim, de analisar a produtividade dos híbridos do milho de diferentes ciclos, dando em diferentes épocas de semeadura. Os materiais e métodos utilizados, ele foi desenvolvido na área experimental do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. O experimento contou com 3 híbridos de milho de 4 épocas de semeadura. Os híbridos foram os seguintes: o precoce, o super precoce e o hiper precoce. As semeaduras foram dia 15 de 7 de 2020, dia 17 de 8 de 2020, 21 de 9 de 2020 e 16 de 10 de 2020. Cada tratamento recebeu 4 repetições, sendo conduzido no delineamento de blocos ao acaso. A área experimental é uma área de plantio direto, então a correção do solo e a adubação foram recomendadas de acordo com a análise química do solo, e também com a recomendação técnica e expectativa de produção de 12 toneladas de milho. A dessecação da área foi realizada com 15 dias de antecedência de cada semeadura. A adubação foi realizada no momento de semeadura, colocando-se 450 kg por hectare de NPK 10-30-20 e também cobertura de 200 kg de ureia, fracionada em 2 aplicações de 100 kg por hectare, em V4 e também no estágio V8 que se encontrava o milho. Os tratos culturais foram feitos de acordo com cada informação técnica indicada, que é uma foto dos estágios do milho. Bom, com esse projeto a gente encontrou os resultados. Acabamos perdendo a época 1 por causa da geada. Já as demais épocas não tiveram tanto problema com a geada, mas a falta de umidade do solo levou à emergência desparelha e as grandes reduções de produtividade. Além disso, outro problema constatado foi a ocorrência e enfesamento do milho por causa dos molicutes, que por sua vez são transmitidos pela cigarrinha. Os resultados obtidos foram de uma produção de 0, todos os híbridos da primeira época. Produção perdida por causa da geada, como comentado anteriormente. Na época 2, o híbrido hiperprecoce produziu 21,8 sacas por hectare, o super precoce 51,8 sacas e o precoce 38,5 sacas. Na época 3, a hiperprecoce produziu 80,4 sacas por hectare,
a super precoce 118,1 sacas por hectare e a precoce 106,8 sacas por hectare. Já na época 4, a hiperprecoce produziu 48,9 sacas por hectare, super precoce 96,3 sacas por hectare e o precoce 45,4 por hectare, tendo algumas perdas na hora da colheita e também algumas por insetos. Aqui são alguns resultados que obtivemos, algumas fotos e resultados. E a conclusão que podemos obter com esse trabalho em cima do milho foi que a cultivar super precoce foi a que mais produziu em todas as épocas de semeadura, se sobressaindo em cima das outras, pela sua maior tolerância no enfesamento e também na condição de seca. Quero agradecer pela atenção de todos, agradeço ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica e qualquer dúvida na hora de perguntas, estou pronto para esclarecê-las. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Passamos para o próximo trabalho, que também será o último dessa sessão, e será apresentado pelo João Pedro Ramos da Silva, produtividade da soja em diferentes épocas de semeadura em função do grupo de maturidade relativa. Certo. Bom dia, deixa eu só apresentar aqui. Aí, tudo certo? Sim. Beleza. Então, bom dia a todos aí, pessoal. Sou o João Pedro Ramos da Silva aí, aluno do terceiro ano do curso técnico de agricultura do IFAR, Campo Santo Ângelo. E vou apresentar aí sobre a produtividade da soja em diferentes épocas de semeadura em função do grupo de maturidade relativa. Os autores aí, quem esteve presente nesse trabalho aí fui eu, João Pedro, a Milena, o Daniel de Siqueira Wisniewski, o João Gabriel Dani Belencher, o Gabriel Brito Santos, aí juntamente com o nosso professor orientador Luiz Henrique Luz. Bom, a soja, então, é a cultura de grãos mais cultivada no Brasil, sendo ela uma das principais aí, principais produtos, né, na economia do país. Com grande parte é utilizada a produção de óleos, também na produção de farelos, principalmente para alimentação animal, e também com grande índice de exportação. O objetivo desse nosso trabalho foi estabelecer qual o maior potencial produtivo de cada cultivar de acordo com a época de semeadura em função do GMR, que é o grupo de maturidade relativa, aqui na cidade de Santo Ângelo, e assim poder divulgar resultados reais e importantes para os produtores da nossa região, da nossa cidade, da nossa região. Com materiais e métodos, então, utilizamos aí a área experimental do IFAR Campo Santo Ângelo, a LEPEP, 5 cultivares, e dessas 5 com 5 grupos de maturidade relativa diferentes, sendo eles 5.0, 5.5, 5.9, 6.3 e 6.8. Essas cultivares foram semeadas em 25 de setembro de 2020, 16 de 10 de 2020, 5 de novembro de 2020, no dia 25 de novembro de 2020, e a última semeadura foi realizada no dia 15 de dezembro de 2020. Foi feita a adubação no suco, mais a adubação em cobertura, e os fatores principais aí analisados para chegar a esses resultados que serão apresentados há pouco foram a época de semeadura e o GMR de cada cultivar, a época de semeadura em função do GMR para determinar qual o maior potencial produtivo. Foi colhida, então, uma área de 4,05 metros quadrados de cada cultivar, para então determinarmos a produtividade de cada um individualmente. Aí a gente vê nessa imagem algumas parcelas de cada época de semeadura, cada
cada GMR, né, cada cultivar, aí dividido nas parcelas, então depois dessas aí que foi colhida para a gente determinar a produtividade em cima do GMR. Bom, então após essa colheita aí, a gente chegou aos resultados aí que na primeira época a maior produtividade foi da cultivar aí de GMR 5.9, chegando na primeira época com 89 sacos por hectare. Já na segunda e na terceira época, a maior produtividade foi das cultivares de GMR 5.0 e 5.5, chegando aí com mais de 90 sacos por hectare até na segunda e mais de 75 na terceira época. Já na quarta época, os diferentes ciclos, diferentes cultivares de GMR diferentes mantiveram produtividades semelhantes. E na quinta época, então, que foi a última época de semeadura, a maior produtividade, a que se sobressaiu, foi a da cultivar de GMR 6.3 e também a de 6.8, ou seja, as mais tardias. Aí a gente tem a tabela onde destaca essa produtividade aí. Ali estão as primeiras ali com mais de 90, 93, 92. E também aqui nas últimas aí, na última época aí, a GMR 6.8 que chegou lá a 64 também, que chegou aqui na primeira época, o 6.8 a 86 sacas, né? Então, após a gente coletar todos esses dados, fazer todo esse experimento aí, a conclusão que podemos chegar foi a seguinte, que os maiores potenciais produtivos se deram assim de forma geral pelas cultivares super precoces, que são de GMR 5.0 e 5.5 na semeadura de 16 de outubro de 2020. Também o atraso da semeadura reduz significativamente o potencial produtivo, sendo de qualquer uma dessas cultivares que utilizamos no experimento. Para semeaduras tardias, aí, já se recomenda aí as cultivares de GMR 5.9 até o GMR 6.8. E semeaduras de outubro a novembro, GMR 5.0 até 6.8, sendo, no caso, se sobressaindo e tendo maior potencial produtivo, as super precoces novamente, que são do GMR 5.0 e 5.5. Essa aí é o nosso trabalho aí, a nossa apresentação sobre a produtividade do soja aí em relação ao grupo de maturidade relativo. Fica o meu agradecimento ao professor orientador, ao CNPq, a FAPERJ, pela concessão de bolsas de iniciação científica e a todos presentes na reunião aí que estiveram dando atenção aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecemos ao apresentador e passamos então para o momento de questionamentos, discussões, onde vocês estará liberado agora o chat. Quem gostaria de colocar alguma questão ali no chat, né, uma pergunta, pode ficar à vontade. Também os avaliadores, orientadores, é um espaço para que todos possam participar. Eu vou colocar novamente aqui, para quem entrou depois na reunião, o link de presenças, né, para quem gostaria de depois ter o certificado de participação, né, no evento, pode preencher ali e serão certificadas as horas para esses participantes, tá bem? Então, colocamos aí a palavra à disposição de quem gostaria. Ivan, pois não? Pode começar. Bom dia a todos os presentes. Bom dia especial aí, ó, essa turma que apresentou hoje ali os trabalhos para nós, né? Parabenizar eles nesse primeiro momento. E é só destacar, acho que algumas questões que eu notei aqui durante as apresentações de vocês, né? Que, de repente, podem vir a colaborar numa futura apresentação,
e assim por diante, né? Primeiramente, só destacar, sempre quando for apresentar os trabalhos, é interessante, principalmente para nós do próprio IFE mesmo, quando eu trazer o seu nome nos slides, colocar de qual turma, qual curso que está cursando, né? Se não colocar no slide, pelo menos trazer na apresentação, né? Porque isso às vezes é interessante para a gente, pelo menos, saber ou se localizar, né? Em qual área que você está cursando, né? Outra coisa que eu destacaria nas apresentações de hoje é uma coisa muito interessante, que é assim, os dois universos que nós tivemos, né? 3 trabalhos da área de extensão e depois 3 trabalhos da área de pesquisa, né? Então, a gente pode ter um paradoxo ali, né? Onde, tipo, a pesquisa, a gente tem toda a parte mais metodológica, a parte do rigor de seguir os procedimentos, né? E a extensão que já vem num processo mais à frente, né? Onde se leva o conhecimento, se trabalha o conhecimento fora da instituição, né? Destacando principalmente essa questão das hortas, hoje que está bem evidente aqui em Santo Ângelo, na questão das hortas urbanas e o espaço da horta dentro do Instituto Federal Farroupilha, né? Questão dos óleos essenciais também. E no contraponto da pesquisa, né, a questão das culturas anuais, né? Que é um componente curricular dentro do IFE e certamente, né, todo técnico em agricultura ou dessa área de recursos naturais vai enfrentar depois na área profissional alguma atividade que vai estar ligada diretamente à questão das culturas, né? Seja milho, soja, feijão. E ali acho que os alunos, certamente, que apresentaram hoje aqui, né, têm uma experiência ímpar de estar lá acompanhando, né, esse desenvolvimento das culturas, vendo seus ataques de praga, doença, né? Até trazido um dos trabalhos ali ataque por cigarrinha, que é um problema que estamos enfrentando na atualidade hoje, né? E acometeu ali na pesquisa, né? Então, acho que só destacar a importância... Oi? Só destacar, então, essa... Problema de conexão. Oi, não voltou? Bom, pessoal, enquanto o Ivan não retorna, alguém gostaria de contribuir? Luiz, eu estava ouvindo o Ivan. Talvez você aí, não sei se os demais estavam ouvindo para mim, estava tranquilo, o Ivan. Caiu? Para mim também estava saindo mim, perfeito. Perdão, então era a minha conexão que travou. Pode continuar, Ivan. Tá, mas já estou finalizando. Eu vi que eu estava... Tá bem. Bom, mas então só mais uma vez, então, eu acho que parabenizar, não teria acho que nenhuma, porque como são muitos trabalhos, a gente for fazer perguntas específicas, né? Só que eu acho que seria interessante, assim, de repente, se algum dos alunos quisesse colocar, principalmente esse trabalho mais de extensão, né, que eles estão, tipo, lá nas propriedades. Como vocês estão vendo hoje esses trabalhos de a sala de aula e a parte prática, né? Até a parte da pesquisa também, né? Eu acho que de todos os trabalhos, né? Quem quisesse se colocar, acho que seria interessante, né? Como vocês veem a questão do que está sendo passado em sala de aula e lá quando você está manejando com as culturas, né? Você está na horta ali plantando, então você está vendo, apareceu a lagarta ali agora. Você está lá no milho, apareceu a cigarrinha. Como vocês analisam esse processo digamos assim, de junção dessas duas, né? Da conhecimento teórico e a prática, né? E essa é a importância que eu destaco de, tipo, vocês estarem participando dos projetos. Porque o aluno que não está participando, principalmente agora nesse ano de pandemia, ele, não digo que ele não vai ter, mas ele possivelmente e certamente ele ficou sem esse privilégio de estar mais presente ali, né? Então, acho que depois, no momento, eu acho que deixa as outras, mais alguém quiser colocar, e no momento que abrir para os alunos, aí seria interessante alguém estar colocando um pouco essa experiência aí, né? Então, obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Ivan, pelas colocações, pelas contribuições. Alguém gostaria de se manifestar? Estudantes, Gabriel? Bom, assim, professor, respondendo o Ivan, né, essa entrada no projeto do ano passado foi o que ajudou bastante eu a entender
basicamente tudo de culturas anuais, entender como o manejo se passava, né? Por causa que em casa a gente não tinha nenhuma base, praticamente. A gente não, tipo, querendo não, o ver, o tocar lá, o aprender, vendo, mexendo, é o que mais faz a gente aprender. Não tem jeito, sabe? Tu mostrar as fotos, mostrar o teórico ali, tu não vai ser o mesmo que tu fazer, sabe? E nós entrar no projeto e estar lá fazendo foi o que fez a gente aprender de vez, foi o que fez a gente entender aquilo lá, e principalmente no ano de pandemia, né? Então, acho que é isso. Exatamente, eu acho que isso aí que o Gabriel falou é bem. Acredito eu que todo mundo que está envolvido aí, vou falar no caso desses nossos projetos que estamos, né? Mas acho que todo mundo que se envolve em projeto tem uma vontade a mais de tá aprendendo, de estar buscando um pouco mais, né? E eu Pessoal, estão me ouvindo? desde o primeiro. Tudo certo. Desde o primeiro ano, onde eu fui convidado aí para participar desses projetos, e eu acho que isso que acaba nos. Agora, como falou o Gabriel aí, o Brits. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, Luiz, Sim, sim, estamos sim. ouvindo perfeitamente. Pode seguir, João. Tá bem, tá bem. Então, só para terminar aí, acho que como o Gabriel comentou ali, principalmente agora, que tudo foi novidade, tudo foi diferente, ninguém sabia lidar com Leonardo, isso, pode né? ficar à vontade. Nesse ano de pandemia aí, a participação dos projetos, estar lá tendo a parte Tá um prática, pouco ruim, pessoal. tá Mas podem participando. continuar discutindo aí. O Leonardo levantou a mão, gostaria de falar? Luiz, Sim. nós estamos ouvindo João Pedro. Calma um pouquinho. Tu deve estar com um delay na tua internet, tu tá entrando um pouco atrasado, Luiz. Os orientadores não querem falar sobre esses trabalhos? Acho que o Leonardo tinha pedido para levantar. Acho que o Não, Leonardo. o João Pedro estava falando ainda, eu acho. Só tem elogios, né? Elogios Luiz. pelos trabalhos apresentados, pelos aprendizados. Pessoal, Luiz, nós fiquem à estamos vontade, ouvindo. Se alguém quiser trazer alguma. Deixa, eu vou ligar pro Luiz, que eu acho que o dele caiu fora e ele não tá se dando por conta. Vai lá, Ivan. Se o Leonardo quiser falar, não sei se o João tinha terminado. Acho que o João não tinha terminado. Calma um pouquinho, deixa eu só. Já é de tarde. Ah, ok. Bom, eu queria destacar aqui que o projeto de extensão da horta comunitária, bom, com a pandemia, a gente ficou só tendo, né, a parte teórica, e a horta não é um lugar muito grande, mas é um espaço onde eu posso praticar tudo que eu aprendi na sala de aula, com o cultivo das hortaliças e das demais plantas. Também aprendi bastante sobre os extratos, como produzi-los, como aplicá-los, as quantias. Também aprendi a fazer os canteiros, né, porque eu entrei no IF ano passado e eu nunca tive contato, então lá na horta eu consigo executar um pouco de tudo que eu vejo na sala de aula, e isso está agregando bastante em mim. Eu estou conseguindo fazer bastante coisa sozinho, por conta própria, guiar os haitianos também. Eu também faço o manejo agroecológico lá, com o pulverizador. Também mexo na composteira, coloco o adubo e
também consegui fazer com o pessoal aqui em casa, com a minha experiência na horta também mudasse um pouco, ou alguns amigos também. E a troca de experiências entre o pessoal que vai lá, vai bastante gente, já foram outras pessoas também que trabalham em propriedade rural, se eu não me engano. E com certeza essas experiências vão me ajudar muito quando eu for trabalhar, e todos nós que participamos desses projetos, agregando com experiência e conhecimento, solidificando esse aprendizagem teórico. Seria isso. Obrigado. Não sei se dá para falar. Pode, fique à vontade, Profilene. Eu vi que o Renan estava com dificuldade de se reconectar e ele caiu. Consegui entrar agora já. Tu quer falar, Renan? Então. Eu não sei onde paremos. Não, pode fazer teu comentário, depois qualquer coisa eu falo, então. Não, foi sobre a pergunta do Ivan, né? Que é muito importante a gente ter esses dois ensinamentos conciliados, tanto o teórico quanto o prático, porque se a gente ir mais para a teoria de pesquisas, a gente vê que 30% a gente aprende assistindo, ou seja, aprende com os professores em nossas aulas, na teoria, e 95%, ou seja, mais que o triplo, a gente aprende botando esses conhecimentos em prática e também explicando, resumindo, conversando com as pessoas ou ensinando, por exemplo, eu que tenho esse papel também de ensinar as pessoas como elas vão plantar, como elas vão consumir. Isso a gente aprende muito mais do que a gente aprende na teoria, né? Claro que é importante a teoria, mas os dois conciliados a gente aprende muito mais. E dentro do nosso curso de agricultura, para a nossa carreira, né? Para o nosso futuro, isso é muito importante. Muito bem, Renan. Profilene, gostaria de falar também. Sim. Então, eu ia falar, né, que eu acho que a gente vê essas experiências tão positivas, né, em relação à participação dos alunos, seja em projetos de pesquisa ou extensão, né, e que a gente vê que eles sentem isso, né. Nesse momento, a gente sabe que oportunidade a gente gostaria de ter dado para todos, né, mas, infelizmente, o momento não foi possível. E nesse pequeno espaço que a gente teve de desenvolver essas ações de extensão, foi no sentido realmente de poder contribuir com a comunidade, né, diante dos problemas que estavam sendo enfrentados por ela, né, pelas famílias, pelas pessoas. Então, de uma forma ou de outra, né, através de projetos, seja de pesquisa ou de extensão, estar contribuindo, né, enquanto instituição, para que a gente tivesse um resultado melhor, né? Possibilidades, né? Abrir caminhos, abrir possibilidades, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu queria, aqui de público, agradecer, né? Porque não, na questão, por exemplo, dos projetos, né? A gente vê o empenho dos alunos, né? E, ao mesmo tempo, a dedicação deles, né? De conciliar o tempo, de se dedicar, de buscar oportunidades, né, de buscar soluções e participar e ver o quanto é importante o trabalho da instituição, né, junto à comunidade. Então, eu acho que isso eles tiveram, é gratificante para a gente também, enquanto orientador, né, porque através de um projeto de extensão a gente consegue inserir o aluno também, não só a gente, a instituição, mas o aluno também, de alguma forma, contribuindo, se solidarizando, fazendo parte, né? Eu acho que isso que é muito importante e muito bonito em todo o trabalho. Obrigado, Profilene. Érica? Bom, complementando o que já foi falado por colegas, principalmente agora nessa pandemia, onde a gente teve que se afastar do campus, se tornou muito mais importante a participação nos projetos, assim como sempre foi, né?
mas para o nosso aprendizado, até porque a teoria e a prática elas são complementares, a gente precisa das duas. E para nossa formação como técnicos em agricultura faz total diferença ter as práticas, tá ali, tá vendo, tá mexendo, tá acompanhando as culturas, manejando, e a gente sempre vai aprendendo um pouco mais, e assim a prática se torna muito importante, assim como a teoria, mas fez falta durante a pandemia, então os projetos têm sido muito importantes. Obrigado, Érica. Professora Irã. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aí os alunos e os orientadores aí, né, desenvolvedores desses projetos aí em conjunto. Aguardei um pouquinho para me manifestar, né, dando mais a oportunidade para os alunos falar que esse momento é especial para eles aí, né. Acho que essa iniciação científica aí, ou iniciação de extensão também, né, extremamente importante, onde a gente verifica o potencial de inclusão do nosso Instituto Federal, né, em chegar na comunidade extra-acadêmica, mas também levando os nossos alunos, né, aquela visão técnico-científica e também social, né, que nós precisamos, né, e nós comentamos muito nas nossas aulas, tenho certeza que meus colegas também comentam, assim como eu, né, aquele nosso triângulo, aquele tripé, né, de sustentabilidade econômica, social e ambiental, para a perpetuação dos sistemas de produção de alimento saudável, para ofertar à população, nós precisamos, né, caminhar no sentido dessa sustentabilidade, independente do sistema de cultivo. Não é? Independente do sistema de cultivo, nós queremos perpetuar. Não é? Então, a gente vê essa questão de inserção do Instituto, prestando serviço social, levando conhecimento e, acima de tudo, educação. Não é? Gostei muito de ver essa acolhida aí dos estrangeiros. Nós somos todos irmãos, o planeta é um só, né? E quando essa população, esse povo chega no nosso país, eles são acolhidos, mas não é só, né, eles chegarem, eles precisam ter uma ocupação, eles precisam desenvolver, eles precisam seguir a sua vida, não é? Então, um papel do Instituto Federal, né, que eu achei muito bacana, é tentar fornecer esse suporte aí, né, mostrar para as pessoas que eles são bem-vindos, não é? Então, isso faz parte também do desenvolvimento social. A pessoa vem para cá, ele não pode ficar ocioso, ele tem que, né, prosperar na sua vida como todo cidadão e amar o nosso país acima de tudo, né? Já que ele veio, né, deixou o seu país por algum motivo, né, e ele viu no nosso país uma oportunidade, ele se tornou um cidadão, né, brasileiro, né? Então, que esse país seja o país dele, né, adotado por ele, para ter uma vida próspera e que essa vida seja boa. E ele só vai conseguir isso tendo dignidade. E a dignidade, né, vem do seu trabalho. Uma das formas, né, de trazer dignidade é poder se sustentar, se manter e sustentar a sua família, ser um bom exemplo de pai de família, um bom cidadão para o país. Então, e parte, né, disso passa pela inserção dele na comunidade, desenvolvendo algum trabalho, né, para geração de renda e seu próprio sustento. Então, essa é uma das oportunidades, né? Somos o que comemos, então o alimento, né, está acima de todos nós, porque garante a vida, né, independente das riquezas de um país. Ninguém sobrevive sem alimento, então, no final das contas, né, o alimento é a soberania nacional, não adianta, né? Então, eu fico muito, muito satisfeito de ver essa população que chega contribuir, né, para o futuro do nosso país, contribui para o seu sucesso, seu sustento e para o futuro do país, né, não sendo cidadão ocioso, né? E muitas vezes a gente vê cidadão brasileiro, né, sendo ocioso, e isso não agrada a ninguém, e a mim muito menos. Todos devem cooperar, pois vivemos em sociedade, né?
Então, precisamos de educação e conhecimento, né, para prosperar. E o Instituto Federal, né, faz esse encaminhamento nessa parte. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu tenho muito orgulho de trabalhar, de ser um servidor federal do Ministério da Educação, nesse sentido de poder proporcionar, né, e os demais colegas, eu acredito que vão concordar, de poder, além de dar um incentivo, dar um encaminhamento, né, para os jovens, né, nossos alunos, mas também pessoas que não tiveram oportunidade no seu país de origem. Isso é muito bacana. Isso é uma questão que a extensão faz, né, e faz muito bem feito. Então, isso é fundamental. Depender da nacionalidade, o nosso país, né, nacionalidade e religião, nosso país é laico, né, nós devemos, né, que é um país pacífico, acima de tudo, né, devemos garantir a liberdade de todos os cidadãos, né. Então, se eles escolheram o nosso país, é porque viram no nosso país, vislumbraram uma oportunidade de futuro, né. Isso é muito bacana e a produção de alimentos é digna, né, pessoal, é digna e ensina muita coisa. A vida urbana, né, e essa semana eu vinha falando para algumas turmas, a vida urbana, né, ela trouxe determinados impactos. Um deles foi a comodidade, em determinado ponto de vista, entre aspas, mas outro impacto também foi que o ser humano começou a se distanciar dessa questão de produção de alimento. E aí todo mundo que produz o alimento, que sai lá da semente, vê a planta crescer, que colhe e saboreia uma refeição com aquele alimento que produziu, vai entender o que eu estou falando. Percebe, né, como é gratificante isso. É diferente de tu ir lá, comprar o alimento, vir e produzir, e fazer a alimentação e comer, mas tu acompanhar, né, a energia que aquilo fornece e o sentimento é diferenciado, né? Então, eu sou de uma geração anterior aos nossos alunos e contemporâneo dos nossos colegas, e ainda tive a oportunidade de ter hortas em casa, né? Minha avó, minha mãe, então, hoje, né, ainda acontece isso lá em casa, de tu chegar vamos comer determinada coisa, né? Um tomate, um pimentão, um chuchu, uma abóbora, e a pessoa diz, só um pouquinho que eu vou ali. O ali sai da porta da cozinha, dá 3, 5 passos ali, pega o alimento e prepara. Isso, né, dentro de um contexto, né, e alguns podem achar que é até uma viagem, né, entre aspas, mas isso traz uma energia diferente no alimento, né? O alimento, tu está consumindo um alimento que ele vem de uma outra forma do que tu ir lá e comprar. Ele tem uma outra concepção, não é? Então, essa agricultura, assim, individual, ou que a gente desenvolve na nossa casa, que está pronto emprego, vou dizer assim, né, no dia a dia, ela foi deixada de lado, né? Muitas pessoas, né, pela comodidade da vida mais urbana. Mas, hoje, nós sabemos que é possível produzir isso até em apartamento, né? Então, mesmo aquela pessoa que não pode produzir tudo o que deseja, mas produzir, às vezes, uma ou outra plantinha, vamos supor, uma pimenta para botar naquele feijãozinho, né, que o cara gosta de fazer, e botar umas pimentas, já vai ter o seu toque, né, e um outro sentido, né, do que ir lá e comprar. Então, isso daí é um ponto de vista, assim, né, que eu gosto de levar, porque aí vai a energia da pessoa e a energia que a terra retorna. É diferente de uma lavoura produzida em nível comercial, uma lavoura de commodities, uma lavoura, né, é um ponto de vista diferente, né, quando a gente faz isso. Uma outra questão que eu gostaria de comentar é que todos os tipos de agricultura, independente do objetivo, né, em grandes áreas, pequenas áreas de subsistência ou uma agricultura de exportação, tudo isso faz parte do agronegócio, tudo isso gera emprego, gera renda, logicamente em diferentes proporções, e tem o objetivo de atingir determinados mercados, não é? E isso a extensão e a pesquisa também mostram para os nossos alunos. Uma coisa depende da outra, né?
Se nós tendermos só para um lado ou só para outro, nós não temos uma harmonia nas coisas, porque afinal nós temos uma microeconomia, uma economia doméstica, né, do nosso país, e uma economia de exportação, uma macroeconomia. E isso tudo depende, né, das políticas monetárias do nosso país, dos blocos econômicos e mundial. Isso tem a ver com a inflação, do preço pago, né, para cada tipo de consumo que nós fizemos, de bens de consumo e outros bens. Então, nós temos essa balança comercial. Isso tudo faz parte, né, do agronegócio também, né? E o agronegócio atinge proporções muito maiores do que, às vezes, a gente visualiza, né? E, às vezes, a gente está olhando próximo, muito próximo, né? Mas o agronegócio, em tempos de pandemia, ele está salvando o país de termos um problema social, e aí eu digo a questão de emprego, de renda, né, de outros, né, uma proporção muito maior. Então, sim, né, os cursos da agricultura, assim como todos os outros, mas produzir alimento, né, colocou o nosso país em evidência no mundo todo. Né? Por que todos os países, ou a maioria dos países desenvolvidos, estão de olho, né, no Brasil? Por quê? Porque o nosso clima e solo são invejáveis, né? Porque nós conseguimos produzir alimento o ano todo, ao passo que outros países têm áreas que ou ficam com seca ou até com gelo, né, a temperatura muito baixa, com neve, inviabiliza a produção de alimento em determinada época do ano, e o nosso país, né, dependendo da época, nós podemos diversificar a produção, mas produzir em todo o território nacional, dependente da época do ano, alimento. E isso é muito gratificante, porque podemos diversificar e tem espaço para todos. Né? Todos os tipos de agricultura são bem-vindas e devem ser desenvolvidas com a melhor técnica, melhor conhecimento possível, e o Instituto, né, faz, né, a sua parcela de contribuição, gerando pesquisa, levando conhecimento à comunidade externa e proporcionando a formação de novos profissionais com essa mentalidade de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, parabenizar, né, aos orientadores, aos apresentadores aí, aos alunos de uma forma geral, e que cada vez mais se engajem nesses processos, né? Já foi dito aí, né, que em tempo de pandemia as aulas práticas ficaram escassas e que, né, a participação, né, na extensão e na pesquisa proporcionou, né? Sim, pessoal, temos que colocar a mão, né, na terra, né, embarrar a botina, né, porque lá, né, o alimento é produzido no campo, ele é levado, né, à mesa, mas é lá que a gente consegue produzir e levar qualidade nutricional às pessoas, e com isso levamos saúde, levamos alegria, e além disso, o alimento também tem uma função social, de agregar. O ser humano tem hábito gregário, não é? Nós juntamos, convidamos as pessoas, né, que nós gostamos mais, e fazemos aquele convite, vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer uma janta, vamos fazer um almoço, não é? Então, o alimento também tem essa função social de agregar as pessoas, né, de tornar, formar uma grande família. Então, isso também, né, faz parte da produção agrícola, né? Então, para concluir, gostaria de parabenizar aqueles alunos, né, que mostraram convicção, que mostraram disposição, que mostraram conhecimento naquilo que falaram, né, segurança na apresentação. Isso é importante. Quem achou que ficou um pouco ocioso, eu não vou nominar, né, eu fiz as minhas anotações, mas eu vou falar de forma geral. Quem achou que viu a apresentação do outro e achou assim, eu poderia ter melhorado, eu deveria ter feito assim, não tem problema, pessoal. Treina mais, na próxima vez, certeza, né, vai estar mais ambientado, vai estar mais preparado, não é? A repetição, né, a insistência, né, aquilo ali leva, né, ou encaminha para a perfeição, a tendência é melhorar, né? Certo, pessoal? Foi um prazer ter, né, estado aqui com vocês, parabéns a todos aí, muito obrigado. Obrigado, professor Airan.
Carmen, gostaria de falar? Sim. Só ligando a câmera. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês, ouvir esses relatos, né, ouvir esses projetos, né, esse envolvimento dos estudantes do curso de agricultura e também de outros cursos envolvidos, né, com essa questão da sustentabilidade. Eu diria que o curso de agricultura está cumprindo, né, com a sua missão, né, de levar, né, esse conhecimento também para a comunidade aí nos projetos de extensão, e essa pesquisa também tão importante no nosso campus, envolvimento dos estudantes aí nos trabalhos, né, fora do espaço da sala de aula, né, e dizer, né, que hoje nós temos essas condições devido ao fomento, né, do CNPq, né, que isso continue, né, que a gente possa expandir, né, essas pesquisas aí com fomento. Também achei importante que o projeto foi citado aqui, o projeto Hortalices, então eu quero comunicar que é um projeto que eu coordeno, atualmente estou coordenando, e amanhã estará na apresentação dos relatos de experiência, amanhã, dia 7, às 10 horas. Convido a todos para estarem lá, ouvir e conhecer um pouco sobre esse projeto. O que será esse projeto Hortaliças? Amanhã a gente vai contar. Então, parabenizamos a todos e agradecemos aí pelo trabalho e por essa defesa aí que o campus está fazendo em relação à sustentabilidade. Obrigada. Obrigado, Carmen. Então, encaminhando já para o final do nosso das apresentações e também desse momento de discussões, a gente gostaria de lembrar, né, a todos que os trabalhos submetidos e aprovados na 5ª MTEC estarão disponíveis em breve, na forma de análise de evento, né, no site do evento, www.iffarroupilha.edu.br/MTEC. Assim, damos por encerrada a sessão de apresentação de trabalhos da área temática Recursos Naturais, parabenizando e agradecendo aos apresentadores e apresentadoras de trabalhos, aos autores e autoras e aos avaliadores. Convidamos a todos para seguir participando da programação do evento, lembrando que teremos mais apresentações de trabalhos à noite e também pela manhã, com os relatos, com os resumos expandidos, né, submetidos na sessão temática Sustentabilidade e Inovação do IFAR. E amanhã à noite teremos a palestra de encerramento, também com um momento de premiação dos trabalhos de destaque. Então, agradecemos a todos pela participação e seguimos com o nosso evento. Sucesso a todos e até mais. Pessoal, obrigado. Saúde a todos.